Tudo parecia normal naquela manhã fria de segunda-feira. Os ventos traziam um cheiro de café fresco pelas ruas de paralelepípedo e as pessoas caminhavam cabisbaixas em direção ao salão paroquial, onde o velório estava sendo preparado. Flores brancas estavam organizadas ao redor do caixão aberto e as cadeiras foram alinhadas como sempre faziam para os funerais da pequena cidade. Os sinos da igreja tocaram baixo, anunciando que alguém havia partido, e todos, mesmo sem saber, sentiam aquela pontada no peito, aquela lembrança de que um dia também estariam ali, cercados de flores e lágrimas. Marta chegou acompanhada da filha mais velha, Cláudia, que segurava seu braço como se fosse impedir que ela desabasse a qualquer momento. Marta tinha 52 anos, cabelos curtos e grisalhos, e usava um vestido preto simples com um colar que José havia lhe dado em seu aniversário de 30 anos. Era uma lembrança que ela guardava como um pedaço dele, uma forma de tê-lo por perto mesmo agora, quando achava que ele havia partido. As pessoas se levantaram em respeito quando ela entrou, algumas lançando olhares de pena, outras desviando o olhar sem saber como confortá-la. O padre continuava rezando em voz baixa, recitando salmos enquanto o vento entrava pelas frestas das janelas, balançando as velas que iluminavam o ambiente. O cheiro de lírios misturava-se ao aroma de café que vinha da cozinha improvisada ao fundo, onde as vizinhas de Marta, solidárias, serviam bebidas quentes para aqueles que chegavam. Quando Marta se aproximou do caixão, sentiu as pernas fraquejarem. Sua respiração ficou pesada e Cláudia apertou sua mão sussurrando: "Calma, mãe, estou aqui." Marta respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e então os abriu, encarando o homem que estava deitado ali, vestido com o terno cinza que José costumava usar em casamentos e missas importantes. As mãos estavam cruzadas sobre o peito, segurando um terço antigo que havia sido de sua mãe, e os sapatos estavam polidos, como José gostava de manter os dele. Mas algo estava errado. O rosto, pálido e sereno, parecia calmo demais, e Marta sentiu um aperto no estômago. Ela se inclinou para olhar mais de perto, analisando cada detalhe, cada linha, cada marca que José tinha no rosto, cada ruga que ela mesma havia visto aparecer ao longo dos anos em que estiveram juntos. Ela procurou a pequena cicatriz perto da orelha esquerda, resultado de um tombo de bicicleta que José havia levado aos 11 anos. Procurou a mancha escura no pescoço, aquela que ela beijava todas as noites antes de dormir. Procurou o leve afundamento na testa que ele tinha por ter batido a cabeça quando caiu da escada, consertando o telhado. Nada. Nada estava ali. E naquele momento, em meio ao silêncio e ao cheiro de flores, Marta sentiu uma certeza crescer dentro de si, uma voz que gritava em seu peito. Ela se endireitou, respirou fundo e disse em voz alta para todos ouvirem: "Esse não é o meu marido." O salão ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que até os sinos da igreja pareceram parar de tocar. O padre parou a reza, segurando o terço com força. As vizinhas pararam de servir café, olhando para Marta com os olhos arregalados. Cláudia, ao lado da mãe, tentou segurar seu braço novamente, sussurrando: "Mãe, você está nervosa, calma, é o papai." Mas Marta balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, porém firmes. "Não, Cláudia, não é ele. Olhe para ele. Ele não tem a cicatriz, não tem a mancha no pescoço. Esse não é o seu pai." O burburinho começou. Algumas pessoas se levantaram, cochichando entre si. Outras se aproximaram para olhar o rosto do homem no caixão, tentando entender o que estava acontecendo. O agente funerário, um homem baixo e calvo, aproximou-se, coçando a testa suada, dizendo em tom calmo: "Dona Marta,
Houve um reconhecimento no IML. A polícia disse que era o seu marido. Encontramos os documentos dele. Marta olhou diretamente nos olhos do homem e respondeu: Eu não vi o corpo no IML porque não consegui, mas agora eu estou vendo. Esse não é o José. Eu quero que vocês chamem a polícia agora. Quero que encontrem o meu marido. Esse homem tem uma família em algum lugar que também está sofrendo. Cláudia tentou acalmar a mãe, segurando sua mão, dizendo que era um momento difícil, que ela estava confusa, mas Marta não se moveu. O padre aproximou-se, colocando a mão no ombro de Marta, dizendo que poderia rezar por ela, que o luto era pesado e que Deus estava com ela. Mas Marta apenas olhou para ele e repetiu: Esse não é o meu marido. O caos se instaurou no salão do velório. Pessoas começaram a sair, outras ligavam para parentes contando o que estava acontecendo. Algumas mulheres choravam, dizendo que aquilo era um pesadelo. O padre pediu calma a todos, mas Marta continuava firme, em pé ao lado do caixão, olhando para o rosto do homem que não era o José, sentindo o coração bater tão forte que parecia rasgar seu peito. Logo a polícia chegou. 2 policiais jovens, com o delegado Ricardo, um homem de 35 anos, rosto sério e olhar atento. Ele se aproximou de Marta, pedindo para ela explicar o que havia acontecido. Marta contou cada detalhe, falando sobre a cicatriz, sobre a mancha, sobre o afundamento na testa, e Ricardo ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações em sua prancheta. Quando Marta terminou, Ricardo respirou fundo e disse: Vamos levar o corpo de volta ao IML para uma nova identificação, dona Marta. Se a senhora está certa, precisamos descobrir quem é este homem e onde está o seu marido. O caixão foi fechado e o corpo levado pela funerária com a polícia acompanhando. As pessoas foram saindo em silêncio, algumas lançando olhares de pena para Marta, outras simplesmente indo embora sem dizer nada. Cláudia ficou ao lado da mãe, segurando sua mão, dizendo que tudo ficaria bem. Mas Marta sabia que nada ficaria bem até que ela encontrasse José. Naquela noite, a casa parecia mais vazia do que nunca. Marta sentou-se na cama, segurando o travesseiro de José, cheirando o perfume fraco que ainda restava ali, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. As lembranças vinham como ondas, lembrando-se do sorriso de José, de como ele a abraçava pela manhã, de como cantava baixinho enquanto tomava café, de como dançavam juntos na cozinha ao som das músicas antigas que ele colocava no rádio velho. A saudade era tão grande que doía fisicamente, como se um buraco tivesse sido aberto em seu peito. Mas mesmo em meio à dor, havia uma chama dentro dela, uma certeza de que José estava vivo, em algum lugar, esperando por ela. Na manhã seguinte, Marta acordou cedo, preparou um café forte e decidiu que não ficaria sentada esperando notícias. Colocou o casaco, prendeu o cabelo e foi até a delegacia, onde encontrou Ricardo, que a recebeu em sua sala. Ele explicou que haviam confirmado que o corpo no caixão não era de José, e sim de um homem chamado Antenor, que havia desaparecido na mesma semana. A família de Antenor já havia sido avisada, e o corpo seria entregue a eles para o velório correto. Marta sentiu um alívio misturado ao desespero. Se aquele homem não era José, então onde estava o seu marido? O que havia acontecido com ele? Ricardo garantiu que fariam buscas, que já haviam iniciado uma investigação, mas Marta olhou nos olhos dele e disse: Eu quero ajudar a encontrar o meu marido. Ninguém conhece o José como eu. Eu sei onde ele poderia estar. Ricardo, impressionado com a força de Marta, aceitou sua ajuda. Eles começaram as buscas naquela mesma tarde, indo ao mercado onde José costumava comprar pão, falando com o padeiro, que disse não ter visto José naquele dia. Foram até a pracinha onde José gostava de sentar para conversar com amigos, mas ninguém sabia de nada. Foram ao ponto de ônibus, falaram com motoristas, com passageiros, mas nenhuma pista surgia.
Cada não que recebiam, cada olhar de pena que as pessoas lançavam a ela, só fortalecia Marta, que se recusava a desistir. Ela sabia que José estava em algum lugar e ela o encontraria. Ao voltarem para casa, Marta sentou-se na poltrona onde José costumava ler o jornal, olhando para a parede onde havia fotos deles juntos, em aniversários, festas de família, viagens simples que faziam para cidades próximas. O sorriso de José nas fotos parecia chamá-la, lembrando-a do homem que ele era, da vida que haviam construído juntos, dos sonhos que ainda tinham, mesmo depois de tantos anos de casamento. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Caminhava pela casa, sentindo a presença de José em cada cômodo, lembrando-se de cada detalhe da vida que tinham. Quando o relógio marcou 3 horas da manhã, Marta subiu no banco e pegou a velha caixa de madeira que José guardava em cima do armário. Era uma caixa que ele sempre mantinha trancada, dizendo que eram apenas coisas antigas sem importância. Marta abriu a caixa e encontrou cartas antigas, fotografias amareladas, bilhetes de amor que José escrevia para ela nos primeiros anos de casamento. Entre os papéis havia um envelope azul, diferente dos outros, com o nome de Marta escrito em letras tortas. Suas mãos tremiam enquanto ela abria o envelope e puxava a carta de dentro. A carta dizia: Marta, se um dia eu desaparecer, se um dia você sentir que estou longe demais, lembre-se do nosso lugar, do lugar onde tudo começou para nós. É lá que eu estarei, esperando por você, assim como esperei naquele dia em que pedi você em casamento debaixo daquela árvore. Com amor, José. Marta sentiu as lágrimas escorrerem, molhando o papel. Ela sabia exatamente de qual árvore José estava falando, do lugar onde ele havia se ajoelhado e pedido sua mão, onde prometeram ficar juntos para sempre, mesmo sem saber o que o futuro lhes reservava. Era um terreno que ficava nos arredores da cidade, onde antigamente havia um campo florido, hoje abandonado, com uma única árvore grande e antiga ainda de pé. Sem pensar duas vezes, Marta pegou o casaco, prendeu o cabelo e saiu de casa, mesmo com o frio cortando sua pele, mesmo com o medo apertando seu peito. Ela sabia que precisava ir até lá, precisava encontrar José. E foi naquela madrugada fria, sob o céu estrelado, que Marta, com o coração batendo forte, caminhou em direção ao local onde acreditava que encontraria o amor da sua vida. Marta caminhava com passos firmes naquela madrugada fria, cada respiração soltando nuvens brancas no ar gelado enquanto avançava pelas ruas silenciosas. A cidade dormia, mas o coração de Marta estava desperto, pulsando como um tambor em seu peito, guiando-a para o lugar onde tudo havia começado, onde acreditava que José poderia estar. Ela chegou ao terreno baldio nos arredores da cidade, onde a antiga árvore de galhos retorcidos se erguia como um monumento solitário sob o luar. Era ali que José havia pedido sua mão em casamento, em uma tarde de verão, há quase 30 anos, quando ambos ainda eram jovens, cheios de sonhos e medos, quando prometeram um ao outro que sempre estariam juntos. Não importava o que acontecesse. Marta respirou fundo, aproximando-se da árvore, passando a mão pela casca áspera enquanto fechava os olhos, lembrando do sorriso de José, do brilho nos olhos dele quando a olhou naquela tarde, ajoelhando-se na terra seca com um anel simples que ele havia comprado, economizando cada moeda durante meses. Ela sorriu entre lágrimas, lembrando-se de como disse sim, antes mesmo de ele terminar a frase. Agora, naquele momento, Marta sentia que José estava perto, que ele precisava dela. Olhou ao redor, procurando algum sinal, qualquer coisa que indicasse que ele havia estado ali. O vento balançava os galhos da árvore, criando um som suave, quase como sussurros no escuro. Marta andou pelo terreno, iluminando o chão com a lanterna do celular, observando cada pegada, cada marca na terra úmida.
De repente, algo brilhou entre as folhas secas perto da raiz da árvore. Marta se agachou e retirou as folhas com cuidado, encontrando uma correntinha de prata com um pequeno pingente de cruz. Era a corrente de José, aquela que ele nunca tirava do pescoço, presente que Marta havia dado no aniversário de 40 anos dele. O coração de Marta disparou e ela segurou a corrente contra o peito, sentindo o cheiro de ferro e terra, misturado ao cheiro de José que ainda parecia estar ali. "José, onde você está?" sussurrou, as lágrimas escorrendo enquanto ela olhava ao redor, tentando escutar qualquer som, qualquer respiração, qualquer movimento na escuridão. Foi quando ela ouviu um barulho fraco, como um gemido, vindo de trás da árvore. Marta se levantou rapidamente, correndo na direção do som, iluminando o chão com a lanterna. Atrás da árvore havia uma pequena trilha de terra pisoteada, e mais à frente algo se movia, uma figura encolhida, tremendo de frio e medo. Marta correu, e ao iluminar o rosto do homem, o coração dela parou por um segundo. Era José. Magro, sujo, com a barba crescida e os olhos fundos. Mas era ele, com a mesma cicatriz perto da orelha, a mesma mancha no pescoço, o mesmo olhar que dizia: "Eu estou aqui." "Marta." Ele sussurrou, a voz fraca, os lábios rachados. Marta se ajoelhou ao lado dele, segurando seu rosto entre as mãos, sentindo as lágrimas caírem sobre as bochechas sujas de José. "Eu te achei. Eu sabia que você estava vivo. Eu sabia." José tentou sorrir, mas os olhos se encheram de lágrimas. Ele tentou falar, mas a voz falhou, e ele apenas encostou a testa na dela, respirando com dificuldade, sentindo o calor das mãos de Marta, como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha vivo. "Vamos para casa, José. Eu vou te tirar daqui. Você está salvo agora." José tentou levantar, mas o corpo fraco não obedecia. Marta o ajudou, colocando o braço dele sobre seus ombros, levantando-o com cuidado. Ele estava leve demais, como se tivesse perdido metade do peso desde a última vez que o vira. Marta olhou para ele com dor no coração, percebendo que ele havia sofrido, que havia passado por algo terrível, mas agora ele estava ali e ela não o deixaria ir novamente. Eles caminharam lentamente pela estrada de terra, iluminados apenas pelo luar e pela lanterna do celular de Marta, que tremia em sua mão enquanto segurava José com o outro braço. A cada passo, José gemia de dor, mas não reclamava, apenas olhava para Marta com gratidão e amor, como se cada segundo ao lado dela fosse um milagre. Quando chegaram em casa, Marta o ajudou a sentar na poltrona, pegou uma toalha e uma bacia de água morna, limpando seu rosto com cuidado, lavando cada machucado, cada ferida. José fechava os olhos, sentindo o toque dela, como se cada passada de pano levasse embora um pouco do medo que ele carregava no peito. "O que aconteceu com você, José? Onde você estava?" José respirou fundo, segurando a mão de Marta com força. "Eles me pegaram, Marta, aqueles homens. Eles me confundiram com outra pessoa. Me bateram, me deixaram em um lugar escuro. Eu não sabia se sairia vivo." As lágrimas escorreram novamente pelo rosto de Marta, enquanto ela acariciava os cabelos dele. "Você está em casa agora, José. Ninguém vai te machucar de novo. Eu prometo." José a olhou com os olhos marejados. "Eu sabia que você não desistiria de mim." Naquela noite, Marta preparou uma sopa quente, alimentou José com cuidado, ajudando-o a beber água, trocou suas roupas e o colocou na cama, cobrindo-o com cobertores para aquecê-lo. Ela se deitou ao lado dele, segurando sua mão, ouvindo sua respiração pesada, sentindo o coração dele batendo contra a palma de sua mão. Mas mesmo em casa, Marta sabia que aquela história ainda não havia terminado. Havia algo errado, algo que precisava ser esclarecido. Quem eram aqueles homens? Por que pegaram José? O que ele tinha visto ou ouvido para ser levado daquela forma?
No dia seguinte, Marta foi até a delegacia novamente, encontrou Ricardo e contou tudo o que José havia relatado naquela madrugada. Ricardo ouviu cada palavra, anotando tudo, e prometeu que protegeria José e Marta. Naquela tarde, José, ainda fraco, contou toda a história para Ricardo, como havia sido seguido por um carro preto, como foi levado para um galpão, como ouviu os homens falarem de dívidas e nomes que ele não conhecia. José descreveu o galpão, os rostos que conseguiu ver, os sons que ouvia durante as noites em que ficou preso. Ricardo confirmou que investigaria o galpão e colocaria uma patrulha para rondar a casa de Marta e José, garantindo a segurança deles. Mas ao final do dia, quando o sol se punha e o céu ficava laranja, um bilhete foi encontrado na porta da casa de Marta. Um papel amarelado, com letras tortas, dizendo: "Ele viu o que não devia. Se vocês falarem, vocês pagam com a vida." Marta sentiu as pernas fraquejarem, segurando o bilhete com as mãos trêmulas. José a abraçou por trás, lendo o bilhete por cima do ombro dela, sentindo o medo invadir novamente o peito. Mas Marta respirou fundo, amassou o bilhete e jogou no lixo. "Eu não vou perder você de novo, José. Eles não vão nos calar." Naquela noite, ao se deitar ao lado de José, Marta segurou sua mão e olhou nos olhos dele. "Nós vamos sair dessa, juntos." José a olhou e sorriu, um sorriso fraco, mas verdadeiro. "Eu confio em você, Marta." Do lado de fora, a lua iluminava a rua silenciosa, enquanto o carro preto passava lentamente em frente à casa, com os faróis apagados, como um aviso silencioso de que a história estava apenas começando. Marta acordou antes do sol nascer, como fazia desde jovem, mas dessa vez não havia café no fogo nem o canto de José assobiando baixinho na cozinha. O silêncio na casa era pesado, apenas o som de sua respiração misturava-se ao leve tic-tac do relógio pendurado na parede. O lençol ao seu lado estava amassado, e o lugar de José, mesmo com ele de volta, parecia ainda frio, como se a casa ainda não acreditasse que ele havia retornado. Quando se levantou, caminhou até a sala, encontrando José sentado na poltrona com o olhar distante, segurando o terço de sua mãe entre os dedos, passando conta por conta sem rezar em voz alta, mas movendo os lábios em preces silenciosas. Marta se aproximou devagar, encostando a mão no ombro dele. "Dormiu bem?" perguntou em voz baixa. José apenas balançou a cabeça positivamente, mas o olhar permanecia fixo na parede, onde um retrato deles, ainda jovens, sorrindo em uma festa de aniversário, parecia observá-los com a leveza que faltava naquela manhã. Marta foi até a cozinha, preparando café, o cheiro se espalhando pela casa como um abraço morno. Enquanto isso, José respirava fundo, tentando absorver a normalidade daquele momento, mas cada barulho na rua, cada carro que passava mais devagar do que o normal, fazia seu corpo enrijecer. Marta percebia cada reação dele, o olhar que desviava, a respiração que se acelerava, e aquilo cortava seu coração. "José, eles não vão nos calar. Você está em casa, está seguro agora. E nós vamos lutar juntos." José a olhou e, pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. Um sorriso cansado, mas carregado de gratidão. Enquanto tomavam café, Marta contou sobre os planos que tinha. Conversar com Ricardo, seguir investigando sobre o carro preto, descobrir quem eram aqueles homens e por que haviam confundido José com outra pessoa. José ouvia em silêncio, apertando a mão dela de tempos em tempos, como se quisesse ter certeza de que ainda estava ali. Depois do café, Marta foi ao quarto. Pegou uma caixa de papelão cheia de papéis antigos, documentos, contas pagas, recortes de jornal. José levantou-se, ajudando-a a carregar a caixa até a mesa da sala. "O que é isso?" ele perguntou. "Tudo que temos que pode nos ajudar a entender o que aconteceu. Eles disseram que você viu algo que não deveria, que estava no lugar errado na hora errada, mas eu não acredito nisso.
Você foi seguido, José. Eu sei que foi. Passaram horas vasculhando papéis. Marta anotava em um caderno qualquer nome ou informação que parecesse estranha. E José tentava lembrar dos rostos, das vozes que ouviu durante os dias que ficou desaparecido. Era como montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Ao final da manhã, Marta ligou para Ricardo, marcando de encontrá-lo na delegacia. José insistiu em ir junto, mesmo ainda estando fraco. Vestiu a camisa azul clara que Marta havia passado e calçou os sapatos que já estavam largos em seus pés magros. Ao sair de casa, olhou para trás, respirando fundo, como se despedisse da segurança que o lar oferecia. Na delegacia, Ricardo os recebeu em sua sala, oferecendo café que Marta recusou educadamente. José sentou-se em frente ao delegado e juntos começaram a revisar os detalhes. Ricardo mostrava fotos de possíveis suspeitos, nomes de envolvidos em casos de contrabando na cidade, e José tentava identificar os rostos que havia visto naqueles dias de terror. Esse aqui. José apontou para uma foto de um homem alto, magro, com barba rala. Acho que é ele, o que me chamava de moço, enquanto me trazia água. Ricardo anotou, confirmando que o homem era conhecido como Magrão, envolvido em extorsões e transporte de mercadorias ilegais no porto da cidade vizinha. Marta sentiu um arrepio percorrer sua pele. A confirmação de que José havia sido confundido ou levado propositalmente para intimidá-lo a não falar algo que supostamente sabia, fazia o medo parecer mais real. Nós vamos precisar de proteção, Ricardo. Marta disse firme. Eles deixaram bilhetes na nossa casa, invadiram o nosso quintal à noite. Eles estão nos vigiando. Ricardo confirmou com a cabeça, dizendo que aumentaria as rondas no bairro e colocaria uma viatura para monitorar a rua durante a noite. Quando saíram da delegacia, o sol já estava alto, mas Marta sentia o frio na alma. O caminho até em casa foi silencioso. José olhava pela janela, observando as ruas, como se procurasse o carro preto a cada esquina. Naquela tarde, Marta recebeu a visita de Cláudia, a filha mais velha, que chegou trazendo pães e frutas. Quando entrou em casa e viu o pai, os olhos de Cláudia se encheram de lágrimas, e ela correu para abraçá-lo. Papai, eu achei que tinha te perdido, disse, soluçando no ombro dele. José a abraçou de volta, acariciando os cabelos da filha. Eu estou aqui, filha, e vou ficar. Não vou a lugar nenhum. Cláudia ajudou Marta a preparar o almoço, conversando sobre a situação, oferecendo-se para ficar com eles por alguns dias, mas Marta recusou, dizendo que era perigoso e que Cláudia precisava cuidar da própria família. Durante o almoço, José contou para Cláudia como foi levado, como ouviu conversas sobre cargas ilegais, sobre nomes que não conhecia, e como tinha certeza de que o confundiram ou o pegaram por engano, achando que ele sabia algo que poderia entregá-los à polícia. Cláudia segurava a mão do pai, os olhos cheios de lágrimas, dizendo que não suportaria perdê-lo novamente. Depois do almoço, José descansou no quarto e Marta foi até o portão observando a rua. Foi quando viu novamente o carro preto parado na esquina, com os vidros escuros. Marta respirou fundo, pegou o celular e tirou uma foto, enviando imediatamente para Ricardo, que respondeu, dizendo que enviaria uma viatura para verificar. O carro ficou parado por alguns minutos e depois arrancou, sumindo no fim da rua. Marta voltou para dentro de casa, sentindo o coração acelerado, mas determinada a não ceder ao medo. Naquela noite, Marta e José se sentaram na varanda, olhando o céu estrelado. José segurava a mão de Marta, passando o polegar sobre a aliança no dedo dela. Você sabe que eu te amo, não sabe? Ele perguntou a voz baixa. Eu sei, e eu te amo também, por isso vamos sair dessa juntos. José sorriu, um sorriso triste, mas cheio de esperança. Eu só queria nossa vida de volta, Marta.
Queria acordar e tomar café com você sem medo. Queria cuidar do jardim, ir à missa aos domingos, ver nossos netos brincarem no quintal. Marta encostou a cabeça no ombro dele. Nós vamos ter tudo isso de volta, José, mas precisamos ser fortes agora. O vento balançava as folhas das árvores e a noite parecia mais fria do que o normal. Eles ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som da noite, sentindo a presença um do outro, como um lembrete de que ainda estavam juntos, apesar de tudo. No dia seguinte, Marta recebeu uma ligação de Ricardo. Eles haviam encontrado um galpão próximo ao porto que correspondia à descrição de José. Ricardo queria que José fosse até lá, acompanhado pela polícia, para identificar o local. Marta ficou apreensiva, mas José insistiu que precisava fazer isso, precisava ajudar a colocar um fim naquela história para que pudessem ter paz. No final da tarde, José e Marta foram levados pela viatura até o porto. O galpão era grande, com paredes de metal enferrujadas e janelas quebradas. O cheiro de óleo queimado e madeira molhada preenchia o ar. José ficou pálido ao ver o lugar, segurando a mão de Marta com força. Foi aqui que eles me mantiveram, disse, a voz trêmula. Ricardo e os policiais anotaram, tiraram fotos, e José descreveu onde ficava a sala onde foi trancado, onde ouviu as conversas, onde um rádio tocava músicas antigas enquanto os homens conversavam sobre entregas e cargas. Enquanto estavam no local, um dos policiais encontrou uma corrente de prata no chão, suja de terra, com um pingente de cruz. É minha, José disse com os olhos marejando. Eles tiraram de mim quando cheguei aqui. Marta pegou a corrente, limpando-a com os dedos, antes de colocar no pescoço de José, que a segurou com força. Antes de saírem, Ricardo olhou para Marta. Nós estamos perto, dona Marta. Eu prometo que vamos pegar esses homens. No caminho de volta para casa, José olhava pela janela, passando a mão sobre a corrente no pescoço, como se recuperasse parte de si que havia ficado naquele galpão. Quando chegaram em casa, Marta preparou um banho quente para José, ajudando-o a relaxar, passando a mão pelos cabelos dele enquanto ele fechava os olhos, deixando as lágrimas caírem silenciosas. Você está seguro agora, José? Você está em casa. Marta sussurrou, abraçando-o enquanto a água quente corria. Naquela noite, Marta dormiu abraçada a José, sentindo o coração dele bater contra seu peito, prometendo a si mesma que não deixaria que nada os separasse novamente. Mas do lado de fora, o carro preto passava mais uma vez em frente à casa, como uma sombra persistente que lembrava que o perigo ainda os cercava. Em manhã seguinte, chegou envolta em uma névoa densa e silenciosa que parecia abraçar a cidade com um ar de mistério e inquietação. Marta despertou antes do sol romper o horizonte, com uma sensação pesada no peito, como se o dia fosse carregar o peso de muitas decisões difíceis. A casa estava calma demais, e mesmo com o aroma do café recém-preparado vindo da cozinha, nada parecia capaz de afastar a ansiedade que pulsava em seu coração. José, frágil depois de tudo o que haviam passado, ainda repousava no quarto, os olhos fechados, mas o semblante carregado de cansaço. Marta sentiu um aperto ao vê-lo assim, sua luta silenciosa contra o medo e a dor visíveis em cada gesto. Ela sabia que aquele não era apenas um teste para o corpo dele, mas uma batalha diária para recuperar a paz que há tanto lhes havia sido roubada. Com cuidado, ela caminhou até a cozinha, ligou o fogo e começou a preparar o café. Cada movimento uma tentativa de manter a normalidade. Enquanto esperava a água ferver, seu telefone tocou, e o susto fez o coração acelerar. Era Ricardo, o delegado, trazendo uma notícia que misturava esperança e apreensão. Dona Marta, conseguimos rastrear o carro preto que vem rondando sua casa. Ele pertence a uma organização criminosa conhecida por atuar na região. Estamos organizando uma operação para prender os envolvidos,
mas peço que não façam nada por conta própria e mantenham-se em segurança. A voz firme de Ricardo trouxe um alívio temporário, mas também reforçou o perigo que ainda rondava cada passo deles. Enquanto tomavam o café, José sentiu uma dor aguda no peito, fazendo Marta pular de preocupação. Ela não hesitou e chamou uma ambulância. O hospital virou o cenário de mais uma batalha. Exames, médicos, explicações técnicas que não amenizavam o medo que apertava seu peito. O cardiologista explicou que o estresse, as emoções intensas e a tensão constante haviam provocado uma angina, um aviso grave do coração cansado de José. Ele precisa de repouso e tranquilidade, dona Marta. O estresse pode ser fatal. Marta fez uma promessa silenciosa, segurando a mão dele com força. Protegeria José de tudo, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio medo. Nos dias que se seguiram, Marta dividia seu tempo entre cuidar de José e se reunir com Ricardo para aprofundar as investigações. A quadrilha que ameaçava suas vidas parecia mais próxima do que nunca. Em uma tarde chuvosa, a visita inesperada de Cláudia, a filha mais velha, trouxe notícias devastadoras. Corpos foram encontrados próximo ao porto, vítimas da violenta organização. O choque e o medo se tornaram ainda mais palpáveis. Não podiam mais esperar, precisavam agir. Assim, com cautela, traçaram um plano para coletar provas e entregar tudo à polícia, evitando confrontos diretos. Pouco tempo depois, uma ligação anônima mudou tudo. Uma voz distorcida oferecia informações valiosas, mas exigia silêncio e um encontro em local isolado. Marta hesitou, mas sabia que era sua única chance. O encontro foi marcado para o entardecer, em uma estação de trem abandonada, um lugar esquecido pelo tempo e tomado por sombras. Marta chegou com o coração disparado, cada passo ecoando no silêncio pesado daquele cenário desolado. Ela se sentia vulnerável, mas determinada a não recuar. Ao longe, um homem de olhar frio a observava, parado entre as paredes desgastadas pela ação do tempo. O ar estava úmido e o cheiro de mofo misturava-se ao cheiro da terra molhada. Sem trocar muitas palavras, o homem começou a falar, revelando segredos que Marta jamais imaginara ouvir. Ele mencionou nomes, horários, locais de reuniões da quadrilha, falou sobre cargas ilegais, armas escondidas e até mesmo sobre uma possível traição dentro do grupo. Cada palavra era uma peça do quebra-cabeça que poderia finalmente desmontar aquela teia de violência. Marta gravou tudo em seu celular, consciente de que aquelas informações eram uma arma poderosa contra os homens que ameaçavam sua família. No caminho de volta, a sensação de ser seguida tornou-se real. Ela percebeu sombras se movendo atrás dela, passos que aceleravam quando ela apressava o passo. Com astúcia, atravessou becos estreitos e cruzou ruas movimentadas, usando o movimento da cidade para despistar o perseguidor. Ao chegar em casa, entregou as gravações a Ricardo, que prometeu agir com rapidez e garantir a segurança deles. Mas a calmaria foi breve. Naquela mesma noite, um incêndio começou no depósito de José. O fogo avançou rápido, consumindo ferramentas, recordações e parte da casa que eles tanto lutaram para reconstruir. O desespero tomou conta, mas também a certeza de que precisavam continuar firmes. A comunidade se mobilizou, oferecendo apoio e solidariedade, enquanto Marta fazia discursos emocionados, clamando por justiça e proteção. José, mesmo marcado pela dor e pelo medo, mostrava sinais de recuperação. A cada dia, a esperança crescia, alimentada pelo amor que os unia e pela força que encontravam um no outro. A luta deles não era apenas pela própria vida, mas por todos que haviam sido tocados pela violência silenciosa daquela quadrilha. E assim, com a cidade ao lado deles, Marta e José continuavam, determinados a transformar dor em resistência, medo em coragem.
Nos dias que sucederam o incêndio, a rotina de Marta e José mudou radicalmente. A casa, agora parcialmente destruída, parecia refletir a fragilidade daquele momento, mas o espírito do casal permanecia inquebrável. Cada manhã trazia a promessa de recomeço, ainda que manchado por sombras. José continuava seu tratamento médico, recebendo visitas frequentes dos médicos e fisioterapeutas, enquanto Marta assumia o papel de protetora incansável. Ela sabia que para vencer precisavam estar juntos, firmes, mantendo a fé apesar das adversidades. A polícia intensificava as investigações, com Ricardo e sua equipe percorrendo a cidade em busca de pistas que pudessem levar aos líderes da quadrilha. As informações obtidas no encontro secreto com o informante anônimo começaram a surtir efeito, resultando em algumas prisões menores que enfureceram os criminosos. No entanto, a tensão aumentava a cada dia. Marta sentia o olhar desconfiado dos vizinhos, misturado a olhares solidários e preocupados. A notícia do incêndio espalhou-se rapidamente e a comunidade passou a apoiá-los com doações, palavras de conforto e uma vigília silenciosa. Em meio a tudo isso, Cláudia decidiu ficar por perto, ajudando a cuidar do pai e dando força à mãe. A presença da filha era um bálsamo para Marta, que sentia o peso da responsabilidade multiplicado pela necessidade de manter a família unida. Uma tarde, enquanto organizava os poucos pertences que restaram no depósito queimado, Marta encontrou uma carta escondida entre as ferramentas. Era uma mensagem escrita à mão, ameaçadora, mas também misteriosa, sugerindo que alguém dentro da própria polícia poderia estar envolvido na proteção da quadrilha. O choque foi enorme. A confiança em Ricardo, embora grande, começou a ser minada pela dúvida. Marta se perguntava em quem poderiam confiar de verdade. Determinada a não se deixar abater, Marta guardou a carta e decidiu investigar discretamente, usando contatos que fizera durante os encontros comunitários e com amigos da polícia que sabia serem honestos. Enquanto isso, José lutava contra seus próprios demônios, tentando superar o medo constante que o paralisava. À noite, ele conversava com Marta sobre os sonhos que tinham, sobre a vida simples que desejavam e sobre o amor que os mantinha vivos, mesmo nas piores tempestades. O relacionamento deles ganhava novas camadas de profundidade, uma mistura dolorosa de fragilidade e força que emocionava todos ao redor. Mas a história estava longe de chegar ao fim. A cada passo que davam em direção à verdade, o perigo aumentava. E Marta sabia que precisaria ser mais astuta e corajosa do que jamais imaginara. Os dias se tornaram semanas e a tensão no ar parecia palpável. Marta sentia o peso da responsabilidade como uma armadura invisível que a protegia e, ao mesmo tempo, a cansava profundamente. Ela e José estavam no centro de uma tempestade que parecia não ter fim, mas desistir nunca fora uma opção. O mistério da carta ameaçadora continuava a pairar na mente de Marta. Ela sabia que revelar aquilo abertamente poderia colocar sua família em perigo, mas guardar para si só aumentava a angústia. Decidiu então confiar em Lúcia, uma amiga de longa data que trabalhava na delegacia e tinha a reputação de ser incorruptível. Numa tarde chuvosa, Marta se encontrou com Lúcia num café discreto no centro da cidade, longe dos olhos curiosos. Com voz baixa e firme, entregou a carta para a amiga, explicando suas suspeitas e pedindo ajuda. Lúcia prometeu investigar sem levantar suspeitas, enquanto reforçava o compromisso de proteger Marta e José. Enquanto isso, José continuava sua lenta recuperação. A fragilidade física contrastava com a força interior que ele demonstrava, especialmente nas conversas com Marta, onde trocavam palavras de esperança e planos para um futuro melhor. Um dia, durante uma visita ao hospital,
José recebeu a visita inesperada de um antigo amigo, Paulo, que agora trabalhava como segurança particular. Paulo se ofereceu para ajudar a proteger a família, ciente dos riscos que corriam. Marta aceitou com gratidão, sentindo um alívio momentâneo ao ter alguém de confiança por perto. Com a ajuda de Paulo, eles reforçaram a segurança da casa, instalaram câmeras e criaram rotinas para evitar surpresas desagradáveis. Apesar das medidas, a sensação de que estavam sendo observados nunca desaparecia. Cada ruído inesperado, cada sombra nas janelas fazia Marta estremecer. A tensão atingiu um novo ápice quando um dos vizinhos relatou ter visto homens suspeitos rondando a rua durante a madrugada. Marta e José ficaram em alerta máximo, e Paulo aumentou as rondas ao redor da casa. Numa noite chuvosa, enquanto Marta tentava descansar, ouviu passos no quintal. Seu coração acelerou e ela acordou José em silêncio. Os dois se esconderam no quarto dos fundos, ouvindo os sons se aproximarem. Paulo entrou em ação, confrontando os intrusos com voz firme, fazendo com que eles recuassem e desaparecessem na escuridão. Depois do susto, Marta percebeu que a guerra que enfrentavam não era apenas contra a quadrilha, mas contra um sistema cheio de sombras e traições. Ela estava pronta para lutar, não apenas pela vida de José, mas por toda a verdade que precisava ser revelada. Os dias que se seguiram foram de uma tensão quase insuportável, mas Marta sentia, lá no fundo, que a verdade estava mais perto do que nunca. A investigação de Lúcia revelou que, de fato, havia um policial corrupto envolvido com a quadrilha. Ricardo, o delegado, mostrou-se um aliado fiel, disposto a colocar tudo a perder para proteger Marta e José. Com a ajuda de Paulo, a segurança do casal melhorou, mas eles sabiam que precisavam agir com cautela para não colocar suas vidas em risco. Uma noite, sentados juntos na pequena varanda da casa parcialmente reconstruída, José segurou a mão de Marta e disse: "Eu prometo que vamos vencer isso, por nós, pelos nossos filhos e por tudo que construímos juntos." Marta apertou a mão dele com força, sentindo a coragem renovar-se dentro de si. O fogo que consumiu parte da casa não conseguiu destruir o amor e a força daquele casal. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. E assim, naquela noite silenciosa, sob as estrelas que pareciam mais brilhantes depois da tempestade, Marta e José encontraram na esperança a luz que guiaria seus passos adiante. O amanhecer trouxe consigo uma mistura de esperança e apreensão para Marta e José. Depois de semanas marcadas por medo e incertezas, eles sentiam que a verdade começava a emergir das sombras que os perseguiam. As investigações avançavam, mas o perigo continuava rondando suas vidas como uma sombra constante. Marta acordou cedo, a luz suave entrando pela janela da cozinha, onde preparava o café com mãos trêmulas. Não pelo frio, mas pela ansiedade que nunca a abandonava. José descansava no quarto, ainda fragilizado, mas determinado a recuperar o vigor e a tranquilidade que tanto desejavam. Enquanto tomavam o café em silêncio, o telefone tocou. Era Ricardo com notícias importantes. Uma nova prisão tinha sido feita. Um dos membros da quadrilha estava sob custódia, e as informações que ele forneceu prometiam abrir caminho para desmantelar o restante da organização. Essa notícia trouxe um breve alívio, mas também uma nova onda de tensão, pois sabiam que, para os criminosos, aquela era uma guerra que não terminaria facilmente. Com a ajuda de Paulo, a segurança deles foi reforçada, câmeras foram instaladas e rotinas de vigilância foram criadas para proteger cada instante da vida que tentavam reconstruir. No entanto, os medos continuavam vivos, e cada ruído à noite fazia os corações dispararem. Marta decidiu que precisava recuperar sua força não apenas para si, mas para José e para toda a família. Inscreveu-se em um grupo de apoio para vítimas de violência.
onde encontrou outras pessoas que também lutavam contra suas próprias tempestades pessoais. Ali, ela descobriu histórias de dor, superação e, sobretudo, esperança. Cada relato compartilhado era como um tijolo na reconstrução da própria fé. José, por sua vez, dedicava-se aos exercícios de fisioterapia com uma determinação silenciosa, seu corpo se fortalecendo enquanto sua mente lutava para vencer o medo que teimava em permanecer. Em uma dessas sessões, conheceu Helena, uma jovem fisioterapeuta que, com seu jeito gentil e dedicado, trouxe um raio de luz para aqueles dias cinzentos. Entre conversas tímidas e sorrisos sinceros, José sentia a vida lentamente voltar a fluir em suas veias. Mas a paz ainda era uma meta distante. A cada passo para frente, sentiam o peso do passado tentando puxá-los para trás. Marta sabia que, para que pudessem realmente vencer, precisariam confrontar não apenas os criminosos, mas também os fantasmas que assombravam seus próprios corações. E essa batalha, ela sabia, estava longe de terminar. Nos dias que seguiram, Marta passou a frequentar o grupo de apoio com regularidade. Lá, encontrou mulheres e homens que, assim como ela, carregavam cicatrizes invisíveis, mas profundas. Cada história ouvida era um lembrete cruel de que o sofrimento não era exclusivo, mas também uma fonte inesperada de força. Ela compartilhou suas próprias dores, as noites em claro, o medo constante, e encontrou conforto nas palavras de solidariedade e compreensão. O vínculo que criou com aquelas pessoas tornou-se um alicerce para sua recuperação emocional. Enquanto isso, José progredia em sua recuperação física. Helena, a fisioterapeuta, não era apenas dedicada, mas também uma companhia que lhe trazia tranquilidade. A conexão entre eles crescia, não apenas pela reabilitação, mas pela necessidade humana de se sentir apoiado e compreendido. Marta percebeu o olhar suave e o jeito carinhoso de Helena, e mesmo desconfiada no início, sentiu que aquela presença era uma bênção para José. A saúde dele dependia não só do corpo, mas do coração. Mas a sombra da quadrilha continuava a se aproximar. Um dia, ao chegar em casa, Marta encontrou o portão da casa arranhado, como se alguém tivesse tentado forçá-lo. O medo voltou a se instalar com força total. Paulo reforçou a segurança, mas Marta sabia que a verdadeira proteção viria do desmantelamento definitivo dos criminosos. Ricardo avisou que a polícia estava perto de fechar o cerco. Mais operações estavam planejadas e eles precisavam estar preparados para o que viesse. Em uma reunião na delegacia, Marta e José foram informados sobre a possibilidade de testemunharem contra os líderes da quadrilha em um tribunal, um passo importante para que a justiça prevalecesse. O medo do perigo real se misturava à esperança de ver tudo aquilo acabar. À noite, Marta e José conversavam sobre o futuro, sobre a vida que sonhavam reconstruir para si e para os filhos, apesar das feridas abertas. O amor deles, testado ao limite, era a força que os mantinha firmes, mesmo quando tudo parecia desmoronar. O dia do depoimento na delegacia chegou com um misto de nervosismo e determinação. Marta e José sabiam que aquele era um momento decisivo, uma chance real de acabar com o pesadelo que atormentava suas vidas há tanto tempo. Chegaram cedo, acompanhados por Paulo, que não os deixava por um instante sequer. As ruas próximas estavam monitoradas por policiais e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a cair. Ao entrarem na sala de depoimentos, os olhares curiosos e às vezes hostis dos presentes não passaram despercebidos. Marta sentiu o coração apertar, mas manteve a cabeça erguida, pronta para enfrentar tudo. Durante horas, relataram detalhes das ameaças, das invasões, do incêndio e de cada momento em que sentiram que a morte estava perto. A emoção os dominava,
mas a convicção de que estavam fazendo o certo era mais forte. A polícia usou as gravações feitas por Marta como provas, e várias pessoas foram detidas em operações simultâneas naquela mesma noite. A quadrilha começava a ruir, mas o perigo ainda não havia acabado. Marta e José receberam ordens de proteção e foram transferidos para um local seguro enquanto o processo seguia. A saudade da família apertava, mas sabiam que aquele era um preço necessário. Enquanto estavam em segurança, Marta aproveitou para refletir sobre tudo o que haviam vivido. A dor, o medo, as perdas, mas também o amor que nunca os abandonou. José, apesar do corpo frágil, tinha agora um espírito renovado. A esperança voltou a brilhar nos olhos dele, e a vontade de lutar por um futuro melhor era palpável. Eles estavam mais unidos do que nunca, prontos para recomeçar, mesmo que o caminho ainda fosse longo e cheio de desafios. Os dias no local seguro foram de uma calmaria estranha, quase surreal. Marta e José viviam entre o medo constante e a esperança renovada. A distância da família pesava, mas a certeza de que estavam protegidos lhes dava forças para enfrentar o que viesse. Marta aproveitou o tempo para escrever um diário, colocando no papel todos os sentimentos que a consumiam. Era uma forma de se libertar da angústia e organizar os pensamentos que fervilhavam em sua mente. José, por sua vez, dedicava-se à fisioterapia diária, seu corpo ganhando força e resistência a cada passo. A comunicação com Ricardo era constante, e notícias sobre as prisões feitas enchiam seus corações de esperança. Porém, uma noite, a calma foi quebrada por uma notícia inesperada. Um dos líderes da quadrilha havia escapado da prisão durante a transferência para outro presídio. O perigo se tornou real novamente, e a equipe de segurança reforçou ainda mais as medidas para proteger Marta e José. Eles sabiam que a luta ainda não havia acabado, mas estavam determinados a vencer. Em uma conversa silenciosa, sentados lado a lado na varanda do local seguro, Marta e José prometeram um ao outro que nada, nem mesmo o medo, conseguiria quebrar o amor que os unia. E assim, mesmo em meio à tempestade, eles encontraram forças para sonhar com dias melhores. A notícia da fuga do líder da quadrilha espalhou um frio na espinha de Marta e José, mas eles se recusaram a ceder ao pânico. Sabiam que aquele era mais um teste em sua jornada, uma prova da força que haviam construído juntos. Paulo e a equipe de segurança intensificaram a vigilância, enquanto Ricardo coordenava esforços para recapturar o fugitivo. Marta passou a valorizar ainda mais cada momento ao lado de José, conscientes de que a vida era frágil, mas também preciosa. Em uma noite tranquila, iluminada pela luz suave da lua, eles conversaram sobre o futuro, sobre os sonhos que ainda tinham para realizar e sobre o amor que os mantinha firmes diante da adversidade. Já enfrentamos o pior, disse José, segurando a mão de Marta. Agora é a nossa vez de vencer. Marta sorriu, sentindo a paz que há muito tempo não sentia. Eles sabiam que ainda havia um caminho longo pela frente, mas estavam preparados para caminhar lado a lado, de mãos dadas, enfrentando juntos o que viesse. E assim, entre lágrimas e sorrisos, prometeram nunca mais se deixar vencer pelo medo. O velório que mudou suas vidas havia sido apenas o começo de uma história de luta, coragem e amor verdadeiro. A vida de Marta e José seguia marcada por uma mistura de medo e esperança. O trauma dos últimos meses ainda estava fresco na memória, mas a força do amor que os unia lhes dava coragem para enfrentar os desafios que surgiam a cada dia. No local seguro, longe das ameaças constantes, eles tentavam reconstruir a normalidade que havia sido destruída. As manhãs começavam com a luz suave do sol entrando pela janela, aquecendo o pequeno quarto onde José continuava sua recuperação.
Para aliviar a tensão, Marta decidiu retomar antigos hobbies, como a jardinagem, encontrando no contato com a terra uma forma de se conectar consigo mesma e com a esperança. José, por sua vez, dedicava-se à fisioterapia e aos exercícios recomendados, determinado a recuperar a saúde e a vitalidade que o ameaçavam escapar. Um dia, enquanto Marta cuidava das flores no quintal, recebeu uma visita inesperada. Era a Helena, a fisioterapeuta que havia ajudado José, trazendo notícias que aqueceram seus corações. Helena informou que o processo judicial estava avançando e que em breve haveria uma audiência crucial que poderia mudar o rumo daquela história. O alívio foi imediato, mas também veio acompanhado da consciência de que a luta ainda. Nos dias que se seguiram, Marta e José começaram a se envolver com a comunidade local de uma forma que nunca imaginaram. Participavam de reuniões, grupos de apoio e eventos que buscavam dar voz e força àqueles que haviam sido silenciados pelo medo e pela violência. José, motivado pela recuperação física e pela vontade de ajudar, aceitou o convite para liderar um grupo de apoio para vítimas de violência doméstica e criminal. Seu exemplo de superação tornou-se uma fonte de inspiração para muitos. Marta, por sua vez, descobriu na escrita uma forma poderosa de expressar seus sentimentos e compartilhar sua história. Escrevia cartas, relatos e até pequenos textos que eram lidos e comentados nos encontros comunitários. Essa nova fase trouxe desafios, claro, mas também uma sensação de propósito e renovação. O medo, embora ainda presente, perdeu espaço para a coragem e a determinação. A amizade e parceria com Helena continuavam a crescer, e a presença dela trouxe ainda mais luz para os dias de José. No entanto, a justiça ainda tramitava lentamente. Processos, audiências e burocracias testavam a paciência do casal, mas também reforçavam a importância da luta. Marta e José aprenderam a valorizar cada pequena vitória, celebrando juntas as conquistas, mesmo que parecessem pequenas para os outros. Uma tarde, após uma reunião comunitária, receberam a notícia de que a audiência final do processo seria marcada para as próximas semanas. A emoção tomou conta de ambos, misturando ansiedade e esperança. Eles sabiam que aquele seria um momento decisivo, não apenas para eles, mas para todos que buscavam justiça e segurança. E assim, com o coração cheio de fé, Marta e José continuaram a caminhar, certos de que o amor e a verdade sempre encontram um caminho. Não estava concluída. Enquanto conversavam, Helena comentou sobre a possibilidade de José começar a participar de atividades comunitárias para ajudar outras pessoas que, assim como eles, haviam sofrido violência e medo. A ideia tocou o coração do casal, que viu na proposta uma chance de transformar a dor em propósito. E assim, entre pequenos passos e grandes sonhos, Marta e José começaram a vislumbrar um futuro onde o amor, a coragem e a justiça prevaleceriam. O dia da audiência final chegou envolto em uma tensão quase palpável. Marta e José estavam lado a lado, segurando as mãos um do outro, enquanto caminhavam para o tribunal. Era o momento pelo qual haviam esperado e lutado tanto. A sala estava lotada. Familiares, vítimas, membros da comunidade e jornalistas acompanhavam cada passo daquele processo que se tornara símbolo de resistência e coragem. O juiz abriu a sessão e os depoimentos começaram. Marta e José foram os primeiros a falar, suas vozes firmes e emocionadas. Recontaram cada ameaça, cada instante de medo e angústia, mas também a esperança que os manteve de pé. As provas apresentadas, incluindo as gravações feitas por Marta, foram cruciais para condenar os líderes da quadrilha. O silêncio na sala se transformava em murmúrios de aprovação e emoção. Ao final da audiência, o juiz declarou a sentença: prisão para os envolvidos e justiça para as vítimas. Lá fora,
A notícia espalhou-se rapidamente. A comunidade celebrou, e Marta e José foram recebidos como heróis, símbolos vivos da luta contra o medo. Mas para eles, aquela vitória era apenas o começo de uma nova etapa, onde poderiam finalmente sonhar com a paz e a reconstrução da vida que mereciam. De volta à casa, agora livre das sombras que os perseguiam, Marta e José sentiram uma alegria silenciosa que transbordava em seus corações. A justiça havia sido feita, mas o verdadeiro triunfo era a vida que reconstruíam juntos. A comunidade continuava unida, fortalecida pela história de coragem que Marta e José compartilharam. Eles passaram a liderar projetos sociais, ajudando outras famílias a encontrar esperança e força. José retomou sua rotina, sentindo-se mais vivo e fortalecido a cada dia. Marta, inspirada por tudo que viveram, começou a escrever um livro, contando a verdade nua e crua daquela história que emocionou e tocou tantas vidas. No silêncio das noites, entre conversas e planos, eles prometiam nunca mais deixar o medo controlar seus passos. O amor que nasceu em meio à dor tornou-se a chama eterna que iluminava o caminho. E assim, entre lágrimas e sorrisos, Marta e José mostraram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e o amor verdadeiro podem vencer. Após meses de lutas, vitórias e perdas, Marta e José sentiam que finalmente conseguiam respirar com um pouco mais de tranquilidade. O passado ainda deixava sombras às vezes, mas o futuro começava a brilhar com uma luz que eles quase tinham esquecido existir. O cotidiano retomava seu ritmo, entre sorrisos tímidos e desafios diários. Marta dedicava-se à escrita, suas palavras encontrando eco nas pessoas que ouviam sua história. José continuava firme na recuperação, apoiado por Helena e pelo carinho da família. Numa manhã ensolarada, Marta recebeu uma carta inesperada. Era um convite para participar de um evento comunitário onde seria reconhecida por sua coragem e determinação. A notícia trouxe uma mistura de emoções, orgulho, timidez e um sentimento profundo de gratidão. Decidiram ir juntos, sabendo que aquela seria uma oportunidade para compartilhar ainda mais sua história e inspirar outras pessoas. O evento estava lotado, com pessoas vindas de várias regiões. Marta subiu ao palco e, com a voz firme, começou a contar tudo, desde o choque daquele dia no velório até a batalha diária que enfrentaram para vencer o medo. As lágrimas que rolavam no rosto da plateia mostravam o impacto da história. José, ao seu lado, segurava sua mão com ternura, sentindo-se mais forte do que nunca. Após o discurso, muitas pessoas se aproximaram para agradecer, compartilhar suas próprias histórias e encontrar força no exemplo daquele casal. Marta e José perceberam que sua luta havia se tornado um farol de esperança para muitos. E assim, entre aplausos e abraços, reafirmaram a certeza de que o amor verdadeiro, a coragem e a união são capazes de transformar até os momentos mais sombrios em luz. Após o evento, a vida de Marta e José ganhou um novo significado. Eles começaram a ser convidados para palestras, programas de rádio e encontros comunitários, onde compartilhavam sua experiência de superação. Marta sentia-se realizada ao perceber o impacto de sua história. Ela sabia que a dor que enfrentaram não havia sido em vão e que a coragem deles poderia ajudar muitos outros a encontrarem força para recomeçar. José, mesmo com as limitações físicas que ainda enfrentava, era um exemplo de determinação e esperança. Com o apoio de Helena, retomava aos poucos atividades que antes pareciam distantes. A relação do casal se fortalecia a cada dia. Entre os momentos de superação, haviam também risos, descobertas e o simples prazer de estar juntos. A comunidade se unia em torno deles, oferecendo apoio e carinho, transformando o que antes era um cenário de medo em um espaço de solidariedade e amor. Mas a vida, como sempre, tinha seus altos e baixos.
Algumas feridas ainda estavam abertas, e momentos de tristeza visitavam o casal de vez em quando. Mesmo assim, a promessa feita sob a luz das estrelas seguia firme: nunca mais deixar o medo vencer. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, Marta e José continuavam sua jornada, sabendo que cada passo era uma vitória. Com o passar dos meses, Marta e José começaram a planejar uma nova fase em suas vidas, cheia de sonhos que até então pareciam impossíveis. O trauma e a luta que enfrentaram os fortaleceram de uma maneira que nem eles mesmos imaginavam. Cada cicatriz, cada lágrima derramada, havia se transformado numa marca de coragem e superação que carregavam no peito. Eles decidiram investir na casa que aos poucos haviam reconstruído, mas não apenas para si. Queriam que aquele espaço fosse um verdadeiro lar, não só de paredes e teto, mas de acolhimento e esperança para aqueles que, como eles, enfrentavam a dor e o medo. A ideia nasceu numa conversa longa, uma noite em que o silêncio entre os dois falava mais do que palavras. Eles sabiam que aquele era um passo necessário, uma forma de transformar a dor em um propósito maior. Marta continuava escrevendo com afinco. Seu livro, que começara como um desabafo, ganhava vida própria. Cada página carregava não só a verdade nua e crua dos acontecimentos, mas também a força de quem decidiu não se deixar abater pelo destino. Ela queria que sua história chegasse a todas as pessoas que precisassem ouvir que é possível recomeçar, que mesmo depois do abismo, existe luz. José, agora recuperado em grande parte, retomava sua rotina com um novo olhar sobre a vida. Com o apoio incondicional de Helena, que se tornara mais que uma fisioterapeuta, uma amiga, uma presença constante de apoio, ele estava pronto para enfrentar novos desafios. Participava ativamente dos projetos comunitários que começaram a tomar forma na vizinhança, buscando dar voz e apoio às vítimas de violência. Seu exemplo era inspirador, e muitos jovens viam nele uma figura de resistência e esperança. Além disso, a família também era prioridade para o casal. Cláudia, a filha que acompanhou tudo de perto, havia crescido e se tornado uma jovem forte e determinada. Marta e José faziam questão de manter os laços firmes, ajudando-a a lidar com as marcas que a história havia deixado, mas também celebrando cada conquista, cada passo dado com coragem. Entre encontros, reuniões e pequenas conquistas, eles redescobriam o verdadeiro significado da palavra vida. Não era mais sobre sobreviver, mas sobre viver com intensidade, mesmo que as cicatrizes do passado ainda insistissem em lembrar-lhes os momentos difíceis. Marta e José encontravam forças na simplicidade dos momentos juntos. Um café na varanda, uma caminhada pelo bairro, risos compartilhados com os amigos que a comunidade lhes dera. Cada gesto, por menor que fosse, tinha um peso imenso, porque representava a vitória contra o medo, contra o silêncio, contra o abandono. Mas o que mais os motivava era a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. O amor que nasceu naquele velório sombrio havia se transformado numa chama eterna que iluminava não apenas a vida deles, mas também a de todos que os cercavam. Eles aprenderam que a verdadeira força não está em fugir da dor, mas em abraçá-la e usá-la como combustível para construir algo melhor. E assim, dia após dia, continuavam a escrever sua história, uma história que provava que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor verdadeiro pode florescer e vencer. Após tantos meses de batalhas e provações, Marta e José finalmente sentiam que uma nova era começava em suas vidas. A casa, que por tanto tempo fora cenário de medo e dor, agora se transformava em um verdadeiro lar, cheio de vida, esperança e calor humano.
As paredes que testemunharam lágrimas e sussurros de medo agora ecoavam risos, conversas e planos para o futuro. O livro que Marta escrevia, carregado de suas experiências, dores e vitórias, começava a ganhar reconhecimento fora dos círculos próximos. Suas palavras tocavam profundamente quem as lia, trazendo conforto e inspiração para muitos que, assim como ela, buscavam forças para superar suas próprias tempestades. A cada mensagem recebida, Marta sentia que sua luta e sua voz faziam diferença, que seu sofrimento transformado em palavras era um farol para quem se sentia perdido. José, fortalecido não apenas no corpo, mas também no espírito, dedicava-se com paixão aos projetos sociais que ajudava a criar. Sua história de superação era um testemunho vivo de coragem, e ele se tornava uma referência na comunidade. Entre encontros, palestras e ações de apoio, ele ajudava outros a encontrar esperança e acreditar na possibilidade de um amanhã melhor. Cláudia, que cresceu vendo seus pais enfrentarem o inimaginável, carregava agora um orgulho imenso por sua família. Ela sabia que o amor e a união deles eram o verdadeiro alicerce que sustentava tudo. Mesmo com as marcas do passado, ela via no futuro uma chance de construir uma vida cheia de significado e alegria. Entre abraços apertados, lágrimas de gratidão e sorrisos sinceros, Marta e José compreendiam que o amor verdadeiro não apenas resiste às tempestades, mas se fortalece diante delas. Que a vida, com todos os seus altos e baixos, é uma oportunidade constante de recomeço e de crescimento. Eles aprenderam que a coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido, é o maior presente que podem oferecer a si mesmos e aos outros. E, acima de tudo, entenderam que o amor é a força mais poderosa que existe, capaz de transformar a escuridão em luz, medo em esperança e dor em vida. E assim, com os corações repletos de fé e gratidão, Marta e José seguiram caminhando lado a lado, construindo, dia após dia, uma história nova. Uma história de superação, vitória e, acima de tudo, de um amor que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. Se você ouviu essa história até o fim, curta o vídeo para receber as novas histórias do canal. Até a próxima história.